Senhor, nessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, esse aqui é o nosso grito, a própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Assim o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu almoço, céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. Em teu futuro és bela essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos este sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente benção esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais que a rica, teus e sonhos lindos, campos, terras, flores, nossos bosques, terras, vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que esquentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mais do futuro e glória do passado. Serve a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
poder, o vazio abismo viu raiar sobre suas trevas a magnífica luz. Pelo poder de sua palavra, o Criador fez do nada tudo: astros, dia e noite, águas, céus e terra, árvores e frutos, aves, peixes e animais, homem e mulher. O seu poder se manifestou na perfeição da sua criação. Seu poder também se revelou na multidão de sua misericórdia. Por isso, mesmo em pecado, o homem continuou amado. Seu poder misericordioso nos poupou, nos deu nova oportunidade. Então, Deus colocou o seu plano de salvação em marcha, prometendo um Salvador que viria na plenitude dos tempos. De Adão aos patriarcas, dos juízes aos profetas, dos reis a Jesus, o Rei dos reis, e dele a igreja. Deus é o Senhor da história, é Ele quem governa e nada está fora de seu controle. Assim, por gerações e gerações, homens e mulheres por Ele escolhidos fizeram o extraordinário acontecer, provando que é de Deus todo o poder. É Ele quem governa e nada está fora de seu controle. Sob o impacto do poder, Noé construiu a arca salvadora. Sob o impacto do poder, Abraão creu que Deus faria de si uma grande nação. Sob o impacto do poder, Faraó deixou o povo hebreu sair do Egito. Sob o impacto do poder, o mar se abriu diante de Moisés. Sob o impacto do poder, Débora venceu poderosos reis de Canaã. Sob o impacto do poder, o frágil Davi entrou para a história derrotando um gigante. Sob o impacto do poder, Joel, tendo a visão do dia do Senhor, profetizou sobre a descida do Espírito Santo. Sob o impacto do poder, Isaías teve seus lábios purificados e anunciou a vinda do Messias a uma geração corrompida. Sob o impacto do poder, Daniel dormiu com leões e seus amigos passearam entre labaredas de fogo. Sob o impacto do poder, Elias parou a chuva, fez o fogo cair do céu e derrotou os profetas de Baal. Eles nos ensinaram sobre o viver direcionado por Deus. Viver sobre o impacto do poder. Mas, como disse Jó, isto tudo é apenas a borda das suas obras, um suave sussurro de seu esplendor. Pois quem poderá compreender o trovão do seu poder? Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Eterno é poderosa e permanece para sempre. A palavra fiel é a expressão audível de seu poder. Assim, na plenitude dos tempos, o poder se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Rei do Universo nasceu anônimo em uma estribaria da pequena Belém de Judá. Operou milagres e maravilhas sem conta. Era o Cristo e a manifestação do seu poder. Mais inumerado, terrível e brilhante, subiu ao Gólgota ao Salvador. Servo sofredor, respirou e foi sepultado. Mas a morte não pôde vencer o seu poder. Ele ressuscitou, está vivo e vivo reina. É para sempre Senhor. E no poder do seu nome, um novo povo surge na terra, a igreja. E a esta igreja, ele elevou o poder. E cumprindo a profecia, esse poder foi derramado no dia de Pentecostes. Sim, o Consolador, o Espírito Santo foi visto e sentido no cenáculo, como hoje é sentido aqui, sob o impacto do poder. E quase 3.000 almas se converteram sob o impacto do poder. Estevão se alegrou em sua morte ao ver os céus abertos e Cristo assentado em seu trono. Sob o impacto do poder, Ananias e Safira desceram à sepultura ao tentar enganar o Espírito Senhor com mentiras. Sob o impacto do poder, Paulo, o perseguidor, se tornou a
Conheça agora a história da Assembleia de Deus no Maranhão, uma igreja sobre o impacto do poder. De 1920 a 1924. Clímaco Bueno Asa. O Pentecostes chega ao Maranhão. No dia 3 de junho de 1920, o pastor Clímaco Bueno Asa saiu do Porto de Belém do Pará, sobre as bênçãos de Deus e dos líderes da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre, rumo a São Luís do Maranhão. Na época, uma longa viagem de barco, o que nos leva a crer que na madrugada do dia 5, sem que ninguém os aguardasse, sua esposa e ele desceram da embarcação na rampa Campos Melo, trazendo consigo a poderosa palavra de Deus. Não havia tempo a perder. O centro da cidade foi o lugar escolhido para a pregação, a entrega de folhetos, o método escolhido e a venda de bíblias e livros, de porta em porta, o meio de sustento. Nos primeiros cultos, apenas as vozes do casal Clímaco e Júlia podiam ser ouvidas, e como foi longo o tempo de espera pelos primeiros frutos. Enquanto isso, o missionário comportor batia de porta em porta, até que numa manhã iluminada, a casa 149 da rua 7 de setembro, bem no centro de São Luís, se abriu. Era a residência do casal Propécio Lázaro Lobato e Ana Almeida Lobato. Animado, o missionário entregou um folheto e tamanha foi a surpresa ao ouvir a dona Ana. Ah, sim, sobre este folheto que você me oferece, certamente já ouvi falar, pois você é da religião do diabo, não é? Ao que respondeu o homem de Deus: Senhora, eu não sou da religião do diabo, sou pregador do Evangelho e distribuo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Sou um crente em Jesus. Após isso, o tom de voz mudou e a mulher logo lembrou que seu marido tinha relatado que desejava conhecer mais o assunto. Convidado por ela, Clímaco entrou na residência e esperou o policial Propécio chegar do quartel. Lhe falou do Evangelho e o casal se rendeu aos pés de Cristo. Glória a Deus, pois muitos maranhenses fizeram o mesmo. Assim, no dia 15 de janeiro de 1922, foi realizado o primeiro batismo em águas e a primeira Santa Ceia foi celebrada. A Assembleia de Deus no Maranhão foi oficializada e São Luís se tornou a faísca de onde a chama do Pentecoste se espalharia pelo estado e depois entre muitas nações. Após 4 anos no Maranhão, o pastor Clímaco Bueno Asa foi auxiliar o missionário Gunnar Vingre, no Rio de Janeiro, deixando um bom número de crentes atuantes, como o casal Paulino Flávio Rodrigues e Isabel Forestal Rodrigues, que viriam a ser grandemente usados por Deus. Aleluia! 1924 a 1927. Manuel José da Penha. A chama pentecostal incendeia os primeiros maranhenses. Foi em sua gestão na Casa da Rua da Palma que houve os primeiros batismos com o Espírito Santo. A alegria dos irmãos Propécio Lázaro Lobato, Isabel Forestal Rodrigues e Maria Neves de Oliveira Santos chamou a atenção e muitos começaram a sentir a presença de Deus, sem ao menos saber do que se tratava. Como no Pentecoste de Atos, a perseguição também foi terrível e o local do culto foi por muitas vezes apedrejado. Mas Deus interveio e a obra seguiu em frente. Aleluia! 1927 e 1939. Nelis Julius Nelson. O conhecimento bíblico mantém a igreja em Pentecostes. O missionário Nelis Julius Nelson é uma marca indelével de amor e esmero pelo estudo das Sagradas Escrituras, que fez dele um exemplo para muitas gerações de pastores maranhenses. Sua vida de oração supera em muito seus feitos administrativos, e com a sua vida nos exorta a viver para o serviço do Mestre. 1927 a 1932. Manuel César da Silva. Poder para resistir e avançar. Neco César, como era conhecido, chegou em São Luís quando a igreja estava sob forte perseguição, inclusive com o apedrejamento da congregação. Com um ato de prudência, o pastor Neco transferiu a sede da Assembleia de Deus do centro da cidade para o bairro João Paulo e, como um ato de fé, organizou os trabalhos da Assembleia de Deus em Pinheiro, Pedreiras, Vertente, município de Bom Lugar,
São Lourenço, município de Lago dos Rodrigues. 1933 a 1936. Luiz Egino de Souza. O poder de Deus produz unidade. Nasce a SEADEMA. Na sua gestão, no dia 15 de novembro de 1934, foi organizada a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão, SEADEMA, e nesta ocasião, o irmão João Jonas foi ordenado ao ministério, o primeiro pastor ordenado pela Assembleia de Deus maranhense. O poder de Deus traz unidade e a unidade a bênção. Hoje, a SEADEMA está presente em 185 municípios, com 438 campos de atividades pastorais em franco crescimento, mantendo missionários em muitos países e projetos missionários estratégicos entre indígenas, quilombolas, sertanejos, além de secretarias e comissões de apoio ao crescimento da obra como Uniliber, Uneomad, Semadema e SEDAC. A Deus seja a glória. 1936 a 1937. Januário Norberto Soares. O poder de Deus gera frutos para a eternidade. Sua história é marcada pela conversão do jovem Alcebiades Pereira Vasconcelos. Vindo da Assembleia de Deus, na cidade de Pedreiras, o pastor Januário Norberto Soares assumiu o pastorado da IADESLE no dia 9 de fevereiro de 1936, sendo empossado pelo missionário Nelis Jules Nelson, e durante um ano presenteou a igreja com um relevante serviço ao reino de Deus nessa cidade. 1937 a 1939. José Bezerra Cavalcante, um manancial de louvor para aquele que é digno. Vindo de Teresina, capital do Piauí, o pastor José Bezerra Cavalcante marcou a história da IADESLE e do estado do Maranhão com a ordenação do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e a fundação do Coral do Templo Central no ano de 1938. O Coral Manancial de Louvor, como hoje se chama, é um dos testemunhos vivos do grande valor do ministério deste grande pastor. 1939 a 1941. Deoclaciano Cabralzinho de Assis, um templo para a glória do Todo-Poderoso Deus. O pastor Diocleciano Cabralzinho assumiu e honrou com o desafio de comprar um terreno para a construção de um templo-sede e de construí-lo. E apesar das grandes dificuldades, a obra foi inaugurada no dia 21 de setembro de 1941. Esta grande vitória foi e continua sendo um marco em nossa história. Glória a Deus! 1941 e 1942, 1943 e 1944. Francisco Pereira do Nascimento, perseverando em unidade e na doutrina. O pastor Francisco Pereira do Nascimento assumiu a liderança da Assembleia de Deus em 2 períodos distintos e daqui voltou para Belém, onde tornou-se o primeiro pastor brasileiro a ascender à presidência da Igreja Mãe. Homem zeloso com a doutrina pentecostal, organizou e coordenou estudos bíblicos para pastores e em sua gestão foram ordenados os pastores Francisco Assis Gomes, José Pinto de Menezes, Otoniel Alves de Alencar e José Ramos, homens que marcaram seu tempo. 1942, 1943. José Leonardo da Silva, batizando com águas, buscando fogo. Ao chegar a São Luís, o pastor José Leonardo da Silva organizou um grande batismo que chegou a ser noticiado pelos jornais da cidade. Na sua gestão, entregou sua vida ao senhorio de Cristo a irmã Terezinha de Jesus Amaral da Silva, que tem 8 décadas de dedicação ao reino de Deus, principalmente por meio do círculo de oração. Louvado seja o nome do Senhor pela vida deste abnegado pastor, que muito se doou pela evangelização dos estados do Maranhão e do Pará. 1944 a 1948. José Ramos, ampliando a casa do Senhor. O pastor José Ramos
que desde 1941 já liderava o trabalho do Senhor em Pedreiras, logo que recebeu a liderança da igreja, empreendeu a reforma e ampliação do templo, onde também construiu sua galeria. Ele marca nossa história com a coragem dos valentes de Deus, capazes de sonhar e realizar grandes obras pela sua fé e dependência daquele que é o dono da seara. Ele nos lembra também que somos imperfeitos e que devemos nos manter em constante vigília. 1948. José Teixeira Rego, restaurando a unidade da igreja pelo poder da palavra. Foi o segundo maranhense a liderar a IADESB. Seu maior desafio era organizar o trabalho no sentido doutrinário, missão que cumpriu fielmente. Em sua gestão, organizou a igreja para receber a AGO de 1948 e logo após retornou a Fortaleza, capital do Ceará, onde é considerado um apóstolo moderno, dado ao seu grande esforço em empreendimentos evangelísticos. Glória a Deus. 1948 a 1952. José Pinto de Menezes, defendendo com poder, avançando por fé. Sua gestão foi marcada pelas viagens ao interior do estado para fortalecer os irmãos, pois neste período houve perseguições nas cidades de Barreirinhas, Vitorino Freire e Vitória do Mearim. Glória a Deus, pois hoje existem grandes igrejas nessas cidades, nos fazendo lembrar da grandiosa mão de Deus, que por misericórdia fortalece os braços de seus soldados na defesa do Evangelho e faz a sua obra avançar, mesmo em tempos difíceis. 1953. Francisco Moisés Garcia, preparando o caminho. Foi o terceiro maranhense a liderar a IADESB. Foram apenas 15 dias à frente da Igreja do Senhor. Nesse período, a igreja comemorou os 31 anos de atividades evangelísticas sob a unção do Espírito Santo. 1953 a 1957. Alcebiades Pereira Vasconcelos. O poder dá nome aos anônimos e torna fortes os fracos. Empossado pelo missionário Neles Nelson para liderar os trabalhos no Maranhão e Piauí, convidou o jovem pastor Estevão Ângelo de Souza para lhe auxiliar frente ao grande desafio. Com a necessidade de organizar o trabalho em São José de Ribamar, trouxe também o pastor Raimundo Prudente de Almeida. Logo após receber a posse, viu a necessidade de construir um novo templo, inaugurando esta obra no dia 7 de dezembro de 1956, com ampla divulgação nos meios de comunicação da época. Também é de sua gestão a compra da Casa Pastoral, local em que o pastor Estevão Ângelo de Souza residiu por longos anos. Em 1957, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos foi participar da AGO da CGADB em Belo Horizonte. Lá recebeu o convite do missionário Neles Nelson para ir trabalhar em São Cristóvão, na capital do Rio de Janeiro, o que muito honra a história da igreja maranhense. 1957 a 1996. Estevão Ângelo de Souza. O poder traz sabedoria e engrandece a Deus. Ao assumir a IADESB no dia 16 de dezembro de 1957, o pastor Estevão Ângelo de Souza encontrou na capital 496 membros em comunhão, o templo central e 2 casas de oração, João Paulo e São José de Ribamar. E sua gestão foi marcada pelo grande crescimento numérico, pela excelência na administração e pelo zelo do ensino e pregação da palavra de Deus. Seu ministério foi frutífero, pois entre outros empreendimentos, foi em sua gestão que, juntamente com a igreja, efetivou as seguintes ações: ampliou o número de templos, saltando de 1 templo e 2 congregações para mais de 102 trabalhos oficializados, excetuando-se os templos dos atuais campos de São José de Ribamar, Raposa, Pasto Lumiar, Jardim Tropical, Tirirical e Vila Brasil. Oficializou os círculos de oração, iniciando pelos Filhas de Sião, no Anil. Deu início ao trabalho missionário transcultural, apoiando o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos
como missionário na Bolívia. Estruturou os trabalhos evangelísticos entre os indígenas no Maranhão. Fundou a Sociedade Filantrópica do Maranhão. Regularizou o Colégio Bueno Asa e o transferiu para o bairro Monte Castelo. Iniciou a construção do Centro Social da Assembleia de Deus no Vinhais. Criou a Fundação Pastor José Romão de Souza e a Rádio Esperança FM. Organizou a Umadesle. Dezenas de campos foram abertos e oficializados em sua gestão como presidente da CEADEMA. A partida do pastor Estevão Ângelo de Souza para a eternidade foi um momento de muita tristeza para a igreja maranhense. Porém, o que Deus realizou por meio de sua vida e ministério é motivo de grande alegria e louvor a Deus. O legado que ele deixou continua a inspirar o ministério de muitos servos do Senhor até hoje. Afinal, foi em sua gestão na CEADEMA que o evangelho se consolidou em todo o estado do Maranhão. Aleluia! O Maranhão é pentecostal! Aos dias atuais. José Guimarães Coutinho, chegando ao centenário sob o impacto do poder. Com o evangelho pentecostal consolidado em todo o estado do Maranhão, chega à presidência da capital o pastor José Guimarães Coutinho. Este homem de Deus assumiu a liderança da maior igreja maranhense, a IADESLE, por onde passaram grandes nomes do pentecostalismo brasileiro, com humildade e ousadia. Sendo filho da terra e discípulo do grande homem de Deus que o antecedeu, sua responsabilidade se agigantou ainda mais. Porém, o grande poder do nosso Deus se mostrou maravilhosamente em sua vida,
dando-lhe o direcionamento e a graça necessária para cada situação. Entre as ações de seu ministério, até o momento, pode-se constatar que ampliou o número de congregações de 102 para 439. Ampliou o número de pastores, saindo de 15 e chegando a 123 pastores servindo a Deus, além de 22 missionários urbanos. Criou e oficializou os departamentos da igreja: Diadesli, Uadesli, Ufadesli, Aciadesli, Demadesli, Semadesli, Defadesli e o Diadesli. Deu início e estruturou o projeto de missões urbanas, estruturou e expandiu o trabalho missionário transcultural internacional e interestadual realizado pela IADESLI. Em sua gestão, a IADESLI enviou muitos obreiros ao campo missionário, contando atualmente com 56 missionários que atuam em 5 continentes: América Latina, Europa, África, Oceania e Ásia, alcançando 15 países. Adquiriu o terreno e deu início à construção do espaço centenário, onde celebramos ao nosso Deus. O pastor Coutinho liderou a organização das celebrações deste centenário e segue firme na presença de Deus e de sua igreja, sendo um exemplo de dedicação ao rei e ao seu reino. O pastor Coutinho é um entusiasta e militante de missões. É um incansável promotor do movimento pentecostal. É dele o tema dessa festa: sob o impacto do poder. E também o nosso lema missionário: pensando missões, falando missões, fazendo missões e vivendo missões. Missões, 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 missões. Para você, não posso
vou, geração do Pentecostes, sou pensar, viver, falar do amor, em Cristo vivo, de Cristo sou. Eu sou a geração mais 100, da geração mais 100. Eu faço parte, amém. Eu sou a geração mais 100, até que Cristo volte, amém. Os passos do bom mestre eu vou seguir, obedecendo ao Pai, a Ele servir. Eu sou assembleano e vou além. Eu sou pentecostal, venha também. Eu sou a geração mais 100, da geração mais 100. Eu faço parte, amém. Eu sou a geração mais 100, até que Cristo volte, amém. Como os apóstolos eu quero pregar, línguas, tribos, povos, preciso escutar. Eu sou enviado para viver, fazer, falar, em mim só dispensar. Eu sou a geração mais 100, da geração mais 100. Eu faço parte, amém. Eu sou a geração mais 100, até que Cristo volte, amém. Clipco, Nelis, Nelson, Alcebiades anunciou a fé. João Jonas, Estevão, Francisco e José. Como eles também, sou de uma geração que ama a palavra e busca a unção. Sobre o pacto do poder eu vou, geração do Pentecostes, sou pensar, viver, falar do amor, em Cristo vivo, de Cristo sou. Eu sou o pacto do poder, sobre o pacto do poder, geração mais 100, eu faço parte, amém. Eu sou o pacto do poder de Deus, até que Cristo Assembleia volte, de Deus, amém. O plantou, a igreja trabalhou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Clímaco plantou, a igreja trabalhou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Foi em janeiro de 1922 e o missionário Clímaco Aiades iniciou na casa dos irmãos profissional Lobato, dali se espalhando a todo o Maranhão. A sã doutrina a igreja conservou e o nosso Deus o seu poder fez conhecer, salvando, batizando com Espírito e com fogo, curando enfermos e distribuindo os dons. Clímaco plantou, a igreja trabalhou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Clímaco plantou, a igreja trabalhou, mas quem fez crescer foi o Senhor. 100 anos de história, 100 anos de vitória, 100 anos de milagres, 100 anos de poder. Senhor desta geração, digno é de adoração, a ti que nos mantém, glórias para sempre, amém. E a 10 centenária, proclamando salvação a tribos, povos, línguas e raças. E a 10 a igreja
as mãos para o céu e adora o nosso Deus. Aleluia. Senhor, nesta geração, digno é de adoração. A ti que nos mantém, glórias Só a voz da igreja e a mestre centenária. e a destre centenária, proclamando salvação. A todos os povos, línguas e raças, e a igreja das nações, e a destre centenária, proclamando salvação, e a igreja das nações, e a igreja das nações. Sobre perto do povo. Glória a Deus. Permaneçam onde os senhores estão, por bondade, com toda a graça divina. Agora, neste momento, nós iremos passar a palavra ao ilustríssimo senhor pastor presidente de nossa convenção, pastor Francisco Soares Raposo Filho, e somente depois de seu amém, a conclusão desta maravilhosa apoteose terá o seu encerramento para a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Com a palavra, o pastor Raposo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, fiquem nos vossos lugares, eu serei o mais rápido possível. Sei que não tem clima para uma mensagem com o tempo que a gente geralmente faz. E eu quero encerrar com oração. Agora, deixa eu só dizer para vocês, eu vejo aqui o agir de Deus na vida da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. É lindo o que nós estamos presenciando nessa noite. Abraço todos vocês na pessoa do pastor José Guimarães Coutinho, vosso pastor, e na pessoa do pastor ali do Ceará, o nosso irmão Teixeira Rego, que é um dos descendentes dos nossos pioneiros. Agora, o texto que eu tenho para vocês, para a gente orar, escute muito bem. O texto claramente diz, em Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava-lhes o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Eu iria descrever ou discorrer hoje à noite sobre as marcas ou as características de uma igreja centenária ou de uma igreja vencedora, mas não vou fazer isso, questão do tempo. Só quero apenas citar essas marcas que eu vejo na Assembleia de Deus em São Luís. A primeira delas, a primeira marca é a marca da sensibilidade espiritual. Eu sou fruto dessa igreja. Aceitei a Jesus bem ali na Praça Ivá Saldanha. Me congreguei no João Paulo. Terezinha Amaral era líder do círculo de oração, mulher de joelho de camelo e que tinha uma vida consagrada na presença do Senhor. Meu pastor na época ali foi Arthur Januário, que eu tive o prazer de abraçar
a sua esposa aqui, a irmã Geni, já nessa noite, estando aqui presente. Essa igreja é uma igreja muito sensível à voz do Espírito Santo. As pessoas buscam a presença de Deus. Lembro de uma vez que nós fomos para o círculo de oração, que era para encerrar meio-dia, ficamos até as 3 da tarde, ninguém tinha condições de sair, porque estávamos, como diz o tema de vocês, impactados pelo poder de Deus. Eu lembro muito bem do irmão Willam, que ficava cheio do poder de Deus, parece que não tinha ossos, ele se derramava no chão, que parece que não tinha ossos. E eu lembro que a irmã Terezinha disse assim: segura ele, pega ele, levanta ele. E eu peguei o Willam assim por detrás e o levantei. Mas quando eu o levantei, ele falando em línguas o tempo todo, eu disse em oração só no Espírito: Deus, eu quero pedir que o Senhor controle o seu servo. Imediatamente o irmão Willam fala em mistério: eu o controlarei, santo. Quando eu falei em espírito e ele fala em profecia, o que eu tinha acabado de falar, aí eu também fui impactado pelo poder de Deus. Soltei o Willam, que caiu de novo como se não tivesse ossos. A irmã Terezinha disse: agora pronto, os dois não se controlam mais. Era poder de Deus, e é o que faz a igreja Assembleia de Deus em São Luís comemorar o seu centenário. Sensibilidade espiritual. Mas a segunda sensibilidade, marca, eu quero descrever sobre a preservação da doutrina apostólica. Essa igreja é uma igreja baseada na palavra de Deus, não apenas qualquer vento de doutrina, mas baseada na palavra de Deus. Homens de Deus, que nós vimos aqui a história, que a ensinou durante esses 100 anos, inclusive o atual pastor José Guimarães Coutinho, um homem baseado na palavra de Deus, ou que tem a doutrina nos seus lábios, no seu coração, para ministrar a igreja do Senhor. Uma outra marca de uma igreja centenária, e eu quero terminar por aqui: a marca da comunhão, ou a marca da união. Uma igreja vencedora está alicerçada na comunhão. Comunhão com Deus, que leva a comunhão uns com os outros. E eu quero concluir dizendo o seguinte: eu estava na posse do pastor José Guimarães Coutinho. Quando o pastor Estevão morreu, o Maranhão todo chorou. Nós ficamos como Israel quando perdeu Moisés. Era essa a imagem que eu tinha. Perdemos o nosso Moisés, perdemos o nosso Moisés. Pastor Meton assume a liderança da SEADEMA e vem tratar da substituição do pastor Coutinho, ou seja, do pastor Estevão. Era aqui o que eu queria dizer para finalizar. É bem verdade que eu tinha mais o que dizer, mas não vou gastar o tempo ou tirar o tempo de vocês, que a festa de vocês está muito linda e vocês precisam voltar para casa para voltar amanhã de novo para cá. Mas olha o que diz, o que eu quero dizer. Eu estava hospedado naquele dia na casa do pastor Joás. Você lembra onde morava naquela época, pastor Joás? Aonde? No Maiobão. E quando eu estava me trocando num quarto da casa pastoral, lá no Maiobão, eu ouvi uma voz que dizia aqui de cima, falando comigo: prega no Salmo 133. Senhor, isso é coisa da minha cabeça? Isso é coisa do meu íntimo? Prega no Salmo 133. Senhor, mas eu não sou o pregador da noite. Prega no Salmo 133. Então eu já saí analisando alguma coisa do Salmo 133 para pregar, se eu tivesse oportunidade. Eu não era o pregador da noite, eu não estava avisado. Quando eu saí na rua, Paulo Farias de Vasconcelos estava conosco, e quando ele me viu, olha o que Paulo disse: bonito como o senhor está,
o Senhor será o pregador da noite. Deus já havia me falado lá no quarto, Salmo 133. E quando eu saio, ele disse: o Senhor será o pregador da noite. Bonito como o Senhor está, o Senhor será o pregador da noite. Quando eu cheguei, arrumei aqui as minhas ideias sobre o Salmo 133. Quando de repente, pastor Meton: pois é, o pregador oficial dessa noite é o pastor Francisco Raposo. Imagina como é que se pega no microfone com essas vozes todas, digamos assim, ou com esses sinais de Deus. Quando eu peguei no microfone, eu preguei sobre o Salmo 133 e encerrei dizendo o que eu vou dizer aqui. Se a Igreja Assembleia de Deus em São Luís se unir como um só homem, nós iremos ouvir de todos os rincões do Maranhão, do Brasil e do mundo, que Deus está fazendo maravilhas na Ilha do Amor. A Assembleia de Deus São Luís é muito grande, é uma apoteose, é algo extraordinário para o que vocês têm que fazer. Uma assembleia, uma igreja centenária é uma igreja que evangeliza, que faz missões, que constrói grandes centros para poder abrigar o seu povo. Eu estou maravilhado, pastor Coutinho, com esse espaço centenário. E concluo a minha fala do jeito que eu concluí no dia em que o Senhor recebeu posse. São Luís, Assembleia de Deus e Adesle, não somente a Adesle, Ilha de São Luís, ou Ilha do Amor, se unam, porque Deus tem muito para vocês, para a glória de Deus Pai e louvor da sua majestade. Esse espaço centenário, ou o que tem que para construir, não é nada para uma igreja do tamanho de São Luís, se unir como um só homem, não deixar que o diabo vos divida e deboche da cara de vocês, mas passar por cima como um rolo compressor, glorificando o nome do Senhor e exaltando o seu nome. Eu quero dizer simplesmente: sejam unidos. Seja essa uma das grandes marcas dessa igreja. E daqui a pouco nós estaremos aqui para inaugurar esse grande centro, para a glória do nome de Deus. E aqui dentro ver Jesus batizar, curar e fazer maravilhas. Quem crê, levante a sua mão e diga um brado de glória a Deus. Muito obrigado. Continuem sobre o impacto do poder. Glória a Deus. Escutem bem. O tempo passou alegremente, especialmente a partir do momento em que esta grande apoteose se iniciou, de tal maneira que nós nos esquecemos de arrecadar as ofertas para o trabalho do Senhor, o que é uma coisa comum em todo o trabalho de Deus. Então nós queremos o seguinte: amanhã, o quê? Vocês estão no ponto para tirar a oferta? Então vamos lá. Podem se espalhar aí. Adoradoras da última hora, onde está? Onde estão? Vamos lá, mandem brasa. Adoradoras, seguidamente o coral. Aí a gente encerra por hoje com o favor de Deus. Eu sabia que a apoteose por informações seria uma bênção. Eu nunca participei de nenhum ensaio. E tudo que eu vi e testemunhei nesta noite
para mim foi coisa nova, novíssima, maravilhosa. Deus foi glorificado, Jesus foi glorificado e o povo de Deus ricamente abençoado. Parabéns, Assembleia de Deus centenária. Parabéns, missionária Sueli e todos que compuseram esta grande apoteose. A honra e a glória sejam dados a Deus, o nosso Pai, e a bênção sobre a Igreja Centenária em São Luís e no Maranhão. Atenção, adoradoras e toda a Iadesle, o fogo só desce se a glória subir. Vamos cantar, meninas de rosa. Vamos lá, adoradoras, tocando. O fogo só desce se a glória subir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O fogo só desce se a glória subir. O fogo só desce se a glória subir. Teu louvor o mestre precisa ouvir. Faz aleluia da boca sair. O fogo só desce se a glória subir. Vamos lá, jovem, uma vez. O fogo só desce se a glória subir. Das palmas. O fogo só desce se a glória subir. Teu louvor o mestre precisa ouvir. Faz aleluia da boca sair. O fogo só desce se a glória subir. Olha só! Quando o culto está frio e o povo calado, Criança, geração sem mar. dá a impressão que a língua a igreja perdeu. Tem irmão que cochila no banco sentado. Se esquece que essa é a casa de
subir. Tá bonito. O povo só desce, agora é subir. Pelo amor do mestre precisa ouvir, mas aleluia da boca sair. O povo só desce, agora é subir. O povo só desce, agora é subir. Vamos lá, O menina. povo só desce, agora é subir. Pelo amor do mestre precisa ouvir, mas aleluia da boca sair. O povo só desce, agora é subir. Mas o povo só desce, agora é subir. Aleluia. O povo só desce, agora é subir. Pelo amor do mestre precisa ouvir, mas aleluia da boca sair. O povo só desce, agora é subir. Oh, glória a Deus. Todos os senhores que compuseram esta maravilhosa apoteose, os senhores estão de parabéns. Começando com a ilustríssima senhora e irmã em Cristo, a missionária Sueli. Um aplauso bem forte para ela.